Boa noite, pessoal. E dando continuidade às nossas apresentações, a temática a ser estudada hoje será o estudo de caso e será apresentado pelas alunas Alina Alice, Cícera Ribeiro, Julaine Johanna e Cariciane. Bom, pessoal, dando continuidade à apresentação, o estudo de caso ela é uma estratégia metodológica de se fazer pesquisa nas ciências sociais e na ciência da saúde. Trata-se de uma metodologia aplicada para avaliar ou descrever uma determinada situação em que o elemento humano ele encontra-se presente. Esse método ele surgiu na medicina há mais de 2000 anos e um dos pioneiros a utilizar esse método foi o pai da medicina, Hipócrates, em 377 a.C. Ela é considerada uma das metodologias de investigação científica mais antiga e ela extrapola um pouco dessa seara original e chega a atingir a campos como o jornalismo, a administração, a economia, a educação e também ela é considerada uma forma válida de manter registros nas áreas da medicina, do direito e do serviço social. O estudo de caso é um método de pesquisa que utiliza-se geralmente de dados qualitativos, que são coletados a partir de eventos reais, que têm por objetivo explicar ou explorar um determinado fenômeno. Essa metodologia ela é utilizada em diversas áreas do saber, como eu já falei para vocês anteriormente. E segundo Thomas, 2010, essa área ela sofre de duas críticas, né? Uma delas é a impossibilidade da, a partir de análise de um ou de mais casos, estabelecer generalizações. E uma segunda crítica é a falta de um rigor científico, já que o pesquisador ele está sujeito a se envolver nesse processo de pesquisa e a tomar alguma decisão equivocada ou ter alguma visão tendenciosa que pode se influenciar no processo de conclusão final dessa pesquisa. Mas, apesar das críticas, essa metodologia ela vem ganhando cada vez mais atenção e espaço na sociedade. E há um interesse pelos esses métodos empíricos, ele vem aumentando devido a essa necessidade de incorporar esses conhecimentos, né, a dados reais às pesquisas científicas. E com isso obter resultados relevantes e significativos. E quando usar o método do estudo de caso? Então, Gil, 1994, ele fala que a escolha do método adequado para desenvolver uma pesquisa depende muito do objetivo e, consequentemente, das respostas que o pesquisador ele queira responder. Então, ele classifica a pesquisa em três categorias: exploratória, explicativa e descritiva. Na pesquisa exploratória, o pesquisador ele visa compreender um fenômeno que ainda é pouco estudado, que não tem tanta visibilidade, e aí ele procura estudar esse fenômeno de uma forma bem ampla. Na pesquisa explicativa, ele tanto identifica esse fenômeno, né, como as variáveis que contribuem para a ocorrência dele, e além de identificar esses fatores, ele também explica suas causas. E a descritiva é quando o pesquisador ele vai descrever esse fenômeno. E como usar o método de estudo de caso? Para desenvolver uma pesquisa utilizando o método do estudo de caso, é preciso cumprir 5 etapas: delineamento da pesquisa, desenho da pesquisa, preparação e coleta dos dados, análise dos casos e elaboração dos relatórios. Na etapa do delineamento da pesquisa, é a primeira atividade que o pesquisador ele deve fazer, que é definir de uma forma clara e precisa o tema que vai ser estudado, né, e o objeto que se pretende investigar. Geralmente, os temas que são bem mais definidos, eles facilitam o levantamento e análise da bibliografia para que o pesquisador ele possa iniciar-se o processo da fundamentação teórica. E aí, segundo Elham, 1996, ele fala que qualquer que seja o objetivo de uma pesquisa, né, deve-se levantar questões que são ponto de partida e que ajudam o pesquisador a manter-se
o foco no seu objeto. E aí ele elenca 3 objetivos básicos da pesquisa, que são 3 perguntas: explorar como e porquê, explanar como e porquê e descrever quem, o que e onde. E aí, definindo os objetivos e as questões de pesquisas, deve iniciar o levantamento bibliográfico, ressaltando que nem todo o material que vai ser selecionado no levantamento será utilizado na revisão. O pesquisador ele vai analisar os documentos que vai ser coletado e selecionar o que possa contribuir para o seu trabalho. Esse material ele deve ser lido de uma forma bem cuidadosa, bem cautelosa, né? E analisar as ideias que são relevantes e sintetizá-las para que possa ser incluída na sua fundamentação. O outro tópico é o desenho da pesquisa, que deve apresentar 4 aspectos: validade externa, confiabilidade, validade do construto e validade interna. Na validade externa, é a capacidade dos resultados representarem de fato o fenômeno estudado, ou seja, a partir da pesquisa que o pesquisador realizou, nesse processo da validade externa, ter a capacidade desses resultados representarem, sim, de fato, o fenômeno que ele foi estudado. A confiabilidade está relacionada à possibilidade de uma replicação do experimento por outro pesquisador, ou seja, no processo de confiabilidade, tem que ter a possibilidade, né, de uma réplica, e quando esse estudo de caso ele for replicado, o pesquisador ele deve chegar aos mesmos resultados do primeiro. A validade do construto é a capacidade que o pesquisador ele vai ter de avaliar corretamente os conceitos estudados. E a validade interna é quando o pesquisador ele vai demonstrar as relações de causa e efeito entre os elementos. Enquanto aos instrumentos de pesquisa, pessoal, os mais utilizados para a coleta de dados secundários são os levantamento, né, e análise das cartas, de documento, de relatórios internos, revistas, internets e outros materiais, como, por exemplo, a própria gravação. E dentre os diversos instrumentos de pesquisa utilizados, a entrevista ainda é um dos mais importantes, porque, além de ser direcionada aos objetivos específicos do pesquisador, ela vai produzir um aprofundamento e uma riqueza maior de informações que se espera da metodologia. E aí, segundo Lakatos, a entrevista ela pode ser estruturada ou semi-estruturada, ou aberta. Na entrevista estruturada, as perguntas são fechadas e o entrevistador ele vai seguir aquele formulário. Nas abertas, as perguntas são amplas e ela pode captar um maior número de informações com maior detalhamento. O próximo tópico é a preparação e coleta. Nesse ponto, o pesquisador ele entra em contato com os casos que foram selecionados para que possa ver a possibilidade de realizar o estudo. De uma forma geral, é importante que o pesquisador ele selecione um número maior de casos, porque nem sempre os casos que foram selecionados, eles vão estar interessados em querer participar da pesquisa. E aí, definir os casos, tem início a fase de preparação da coleta de dados. O pesquisador ele deve levantar e analisar o máximo possível de informações sobre aquele caso, com o objetivo de conhecer melhor o seu objeto de estudo, para que assim ele possa desempenhar seu papel com uma maior eficiência. E aí, para o entrevistado, né, o pesquisador ele deve ter uma carta de apresentações com as informações gerais, ter um resumo dos objetivos, ter esse desenho de pesquisa que eu estou falando para vocês e uma cópia desse documento para que possa ser entregue ao entrevistado, para que ele possa ter ciência de todo o processo que vai acontecer nesse estudo de caso e dizer se vai querer ou não participar dessa entrevista.
E aí, nesses protocolos, né, nesses documentos, deve ocorrer em data, local e horário, que são previamente agendados, né? E nas entrevistas, sem tempo de uma duração pré-estabelecida. E aí, o pesquisador ele vai aplicar o roteiro da entrevista de acordo com as orientações do protocolo, né? A gravação das entrevistas é importante se o pesquisador optar por esse instrumento, porque garante uma maior fidedignidade na coleta e análise das informações. Finalmente encerrada essa coleta de dados, tem início a terceira fase, que é quando o pesquisador ele vai organizar todo esse material levantado para a constituição da base de dados. E é importante também ressaltar que o pesquisador ele deve incluir anotações, né, arquivos de áudio, vídeo, fotografia e as transcrições completas das entrevistas, porque isso também ajuda no processo da análise dos dados. Na transcrição das entrevistas, né, porque ele vai ajuda mais ele a compreender o que o outro está falando e, assim, começar a análise dos dados. Por fim, tem a análise dos dados e a elaboração dos relatórios. No processo da análise dos dados, ela é uma etapa importante em qualquer pesquisa e envolve três atividades: analisar os dados, apresentar os dados e, finalmente, verificar as proposições e delinear a conclusão. Para analisar os dados, o pesquisador ele vai selecionar as informações que foram levantadas em cada caso e vai descartar as desnecessárias. A partir daí, ele vai organizar em categorias definidas. E aí é importante, né, nesse momento, que os dados das diversas fontes que ele recorreu sejam confrontados para que evitem possíveis distorções. E, por fim, o pesquisador ele vai elaborar relatórios individuais para que possa ser apresentada as evidências de uma forma neutra. Ele vai relatar o que foi coletado em campo, né? E a partir disso, os relatórios eles devem ser encaminhados para uma revisão, porque permite corrigir os erros, preencher essas lacunas e validar os dados coletados por esse pesquisador durante o seu estudo de caso. A partir da discussão sobre o estudo de caso, apresentamos como exemplo dessa pesquisa este artigo, cujo título se refere aos imaginários sobre aposentadoria, trabalho, velhice, estudos de caso com professores universitários, cuja autora se chama Jaqueline de Oliveira Moreira, doutora em psicologia e atua na área de psicologia clínica pela PUC de São Paulo. Este artigo ele foi publicado em Maringá em 2011. A princípio, é importante destacar que este artigo apresenta os primeiros resultados da pesquisa Aposentadoria e Velhice Bem-Sucedida, estudo de caso com professores universitários. O mesmo foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, no edital Universal 14/2010, pelo FIP, que significa Fundo de Incentivo à Pesquisa, e aprovada pelo competente Comitê de Ética. Desta forma, em busca de entender determinada temática, foi que a autora trouxe como problema de pesquisa como e por qual razão os conceitos imaginários acerca da velhice e trabalho entre professores universitários com mais de 60 anos podem influenciar sua relação com a aposentadoria. O objetivo geral tratou-se em desvelar os conceitos imaginários relativos à velhice, ao trabalho e à aposentadoria entre profissionais com mais de 60 anos que continuam trabalhando. E no que diz respeito aos objetivos específicos, buscou refletir sobre os imaginários desses professores em relação à velhice e aos sentidos de trabalho, bem como analisar como estes dois elementos podem influenciar sua relação
com a aposentadoria. A fim de alcançar possíveis resultados, foi que a autora buscou se embasar em teóricos como Bula e Kiefer, 2003, Giatti e Barreto, também 2003, Freud, 1997 e Frankl, 1978-1989, França e Soares, 2009, Morin, Tonelli e Pliopas, 2007. Bula e Kiefer, 2003, eles discutiam as dificuldades dos idosos para se manter no mercado de trabalho e a importância da preparação para a aposentadoria. Já Giatti e Barreto, eles tinham por objetivo a articulação entre a saúde e a possibilidade de manter a atividade profissional após os 60 anos. Deste modo, para entender os motivos pelos quais os professores se mantêm na atividade docente, bem como ao significado e sentido que se dá ao trabalho, foi que utilizou-se das ideias de Freud e Frankl, que trouxeram como fatores as técnicas de push e pull. Além disso, utilizou-se das reflexões contemporâneas de Morin, Tonelli e Pliopas, 2007. Logo, as teorias dos fatores de push e pull é um recurso utilizado para pensar duas possibilidades no mesmo evento. Push quer dizer repulsão, pull quer dizer atração. Desta maneira, essa teoria servirá para entender como os participantes se sentem com a possibilidade legal da aposentadoria, a saber, a decisão de encerrar o vínculo empregatício e a escolha de continuar na ativa após os 60 anos. Seguimos agora com os aspectos metodológicos do presente artigo. Inicialmente, é exposta a metodologia tratando-se de uma natureza de dados qualitativa. A autora do presente artigo ressalta que esse tipo de abordagem é o estudo da subjetividade, de processos mais complexos que buscam sentidos e significações que, a partir disso, gera a construção de um conhecimento. E um dos objetivos desse trabalho é justamente refletir sobre os processos imaginários em relação à velhice e o sentido do conceito de trabalho, de acordo com as particularidades e experiências individuais. E não é novidade que o artigo trata do estudo de caso. Recapitulando um pouco e como já abordado pela colega Carice, o estudo de caso, como o próprio nome já diz, é o estudo do objeto ou fenômeno a partir de um caso ou vários casos, que tem a finalidade de explorar situações de vida real, descrever a situação no contexto investigado, formular hipóteses e desenvolver teorias, mas além disso busca possibilitar um conhecimento. Logo no início do artigo, a autora expõe que o texto utilizado são os primeiros resultados da pesquisa Aposentadoria e Velhice, bem-sucedida, um estudo de caso com professores universitários. Isso quer dizer que a autora Moreira, ela se embasou em outra pesquisa, que serviu de base para novos estudos e investigações de outras pessoas sobre a mesma temática. Isso comprova que o estudo de caso ele pode ser mais amplo e expandido. A autora ainda cita algumas teorias para explicar o estudo de caso, como o de Chizotti 2003, que diz que esse estudo é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular ou de vários casos, a fim de organizar um relatório ordenado e crítico de uma experiência. E para Laville e Dione, 99, pode ser de uma pessoa, de um grupo ou de um meio. A metodologia da pesquisa é o estudo de um grupo de professores na sua relação com um acontecimento específico, que é a aposentadoria. E aí, para a coleta de dados, são utilizadas as entrevistas semi-estruturadas, que, relembrando, seriam aquelas entrevistas com um roteiro mais flexível, contendo perguntas tanto abertas como fechadas.
E aí esse entrevistador, ele vai precisar, né, ter umas características importantes que já foram, né, citadas, mas é importante ressaltar que seriam capaz de fazer boas perguntas e interpretar respostas, ser um bom ouvinte, né, não ser enganado por suas próprias ideologias e preconceitos, ser flexível, ter noção clara das questões e totalmente imparcial em relação às noções preconcebidas. E aí, essa pesquisa vai conter 6 professores universitários que, embora já aposentados, mantêm-se em atividade. E aí seriam 3 mulheres de 61, 63 e 88 anos de idade e 3 homens de 67, 73 e 80 anos de idade. Para análise do instrumento, a autora vai explicitar palavras que definem a relação do entrevistado com os temas ordenados da pesquisa, que é justamente a temática velhice, aposentadoria e trabalho. E aí ela vai ressaltar tanto os pontos positivos quanto os negativos ligados a cada categoria. Uma parte muito importante da metodologia são apresentados esses eixos norteadores da pesquisa. Aí são seguidos 4 eixos que são caracterizados por, primeiro, identificação, que seriam os dados pessoais dos participantes, como sexo e idade, situação conjugal, situação profissional e situação médica. O segundo seriam as percepções do envelhecimento, que seriam as percepções do próprio envelhecimento e como eles definem o fenômeno. O terceiro estaria ligado aos conceitos de trabalho, né, que é a definição pessoal de trabalho. Por exemplo, qual é a sua definição de trabalho? Qual é o lugar do trabalho em sua vida? Sente satisfação, motivação, reconhecimento de seu trabalho? Como você se sente no seu espaço de trabalho? E o quarto e último seria os imaginários sobre a aposentadoria. E aí são separados em 3, como as fantasias pessoais, que é, por exemplo, na sua opinião, o que significa se aposentar? Quais são os motivos que o levaram a continuar trabalhando? Aí as posições sociais, que é como você acha que a sociedade considera a situação de não trabalhar? Você acha que a aposentadoria afeta a posição social do idoso? E o último, os fatores push-pull. Esses fatores já foram mencionados anteriormente, né? Relembrando, seria utilizado para pensar 2 possibilidades no mesmo evento. E nesse momento, interessa esses 2 eventos diferentes no mesmo horizonte, né? Que seriam... você se sente atraído para continuar no trabalho ou tem uma visão negativa da aposentadoria? Então, esses foram 4 eixos, né, seguido, e ao final da discussão sobre esses eixos, foram solicitados ao entrevistado que explicitasse, né, sua posição em relação a cada um deles. E aí seria o mais positivo ou mais negativo. Bom, pessoal, e para finalizar, eu gostaria de ressaltar os aspectos éticos da pesquisa. A autora desse artigo, ela vai citar lá no início sobre a aprovação do Comitê de Ética do Estudo Embasado. Porém, ela não detalha a fundo sobre a questão de resolução e termo, ela não cita sobre isso. Eu coloquei mais para realmente ressaltar que toda pesquisa, ela precisa seguir essas diretrizes. E aí, essa resolução 510 de 2016, ela vai tratar a respeito da bioética, né, das pesquisas contendo seres humanos. E implica também o envolvimento das ciências humanas e sociais. Dentro dessa resolução vai ter alguns pontos importantes dessa ética, que é o termo de consentimento livre e esclarecido, que os participantes precisaram assinar, né, para envolver a pesquisa, e a participação voluntária de ambos, né? Foram 6 professores universitários, né, com mais de 60 anos. E aí outro ponto importante é a privacidade e anonimato, que nessa resolução vai tratar justamente da confidencialidade de todos os envolvidos, né? Nos resultados de discussões, vocês vão ver que é identificado cada participante a partir de uma letra e um número, né? Por exemplo, P1, P2, P3, justamente para garantir essa privacidade de ambos. E a qualquer momento, o participante ele poderia suspender ou recusar o uso de seus dados. Porém, como já citado, esse estudo foi publicado, concluído,
e teve sim sua aprovação no Comitê de Ética. Então, obedeceu todos os critérios sobre a ética. Agora nós vamos apresentar os resultados e discussões do estudo de caso. É importante relembrar a identificação dos pacientes, que são pessoas de 60 anos ou mais, professores, aposentados em uma instituição e trabalhando em outras. E por questões éticas, eles foram divididos em P1 até P6. As discussões apresentadas a seguir são produzidas através de uma relação entre teoria, que já foi abordada, e as entrevistas produzidas nessa pesquisa. A primeira entrevistada é uma mulher de 61 anos e podemos destacar o seguinte trecho. Eu não tenho uma visão negativa sobre a aposentadoria. Pode ser um tempo bom, mas por outro lado como eu nunca vivi um tempo assim, eu tenho medo também que esse tempo seja muito chato, né? Possa significar, por exemplo, menos convivência social. Quando afirma eu não tenho uma visão negativa sobre a aposentadoria, P1 revela um conteúdo que não pode habitar a consciência de uma visão negativa da aposentadoria. Podemos concluir que a entrevistada apresenta uma atração pela condição de trabalhadora e um sentimento de repulsa em relação à condição de não trabalho, na medida em que associa à solidão. Segundo Freud, a negativa pode construir um modelo de tomar conhecimento do que está recalcado. O autor revela que o conteúdo de uma imagem ou ideia reprimida pode abrir caminho até a consciência com a condição de que seja negativa. P2 é um homem de 73 anos e traz o seguinte trecho. Quando a pessoa deixa de ter esse sonho, essa percepção de que ela vai fazer para frente, é o fator que identifica a pessoa de terceira idade. Normalmente, a pessoa de terceira idade, no meu entender, ela não vê mais futuro, ela quer parar, quer ficar em casa. Para o segundo entrevistado, nós podemos perceber um sentido de realização da tarefa. O envelhecimento é associado à doença, à falta de objetivos e à aposentadoria é a expressão do fim. Para P2, existe uma forte atração pela situação de continuar trabalhando. A paciente 3 é uma mulher de 88 anos, que traz a seguinte fala. À medida que eu envelheço, como estou envelhecendo, trabalhando com essa idade, tenho respeito de toda a comunidade científica. Eu acho que é um ponto muito positivo, sabe? Ela não explica a vinculação entre velhice bem-sucedida e a manutenção da atividade profissional, mas afirma com entusiasmo seu sucesso junto à comunidade científica. Esse sucesso traz para ela uma ideia de valorização. Ao perguntar ao paciente 4 qual o sentido do trabalho, ele responde, total, minha vida ela depende estritamente do trabalho, né? O trabalho para mim é uma questão prioritária na vida. E quando perguntado sobre o que é a velhice, ele diz que é a incapacidade de trabalhar, sendo a atividade profissional a essência da vida. P5 é um homem de 67 anos e diz a seguinte frase. Eu acho importante qualquer tipo de atividade, mesmo que não remunerada, para se manter ativo. Assim, a relação de P5 com o trabalho parece não produzir o modelo social vigente do trabalho como centro da vida, mas uma manutenção da mente ativa. P6 é uma mulher de 63 anos e diz: a nossa sociedade supervaloriza a juventude e despreza a velhice. Acredita-se que o imaginário negativo em relação à velhice produz nos entrevistados um movimento de desvinculação entre velhice e aposentadoria, e que devido à sua valorização em relação à nossa cultura, o trabalho é tido como algo central na vida. Assim, manter o vínculo empregatício oferece diversos ganhos. Mantém uma situação de valor à condição de trabalhador, afasta os fantasmas de perdas e limitações da velhice e permite articular a aposentadoria com a continuidade do vínculo empregatício. Com isso, é levantada a hipótese de que encerrar a atividade profissional coloca um dilema: descanso ou trabalho. Como afirma Chauí,
A sociedade capitalista recrimina a situação de não trabalho e, assim, não há espaço para o descanso.